Parabenizar a deputada Márcia Maia por oportunizar que todos os associados da Abraço tenham a oportunidade de discutir assuntos tão importantes e inerentes às dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia. Quando o Tomás me convidou para assessorar juridicamente a Abraço, foi logo na primeira oportunidade uma reunião que nós tivemos no Tribunal de Contas do Estado. Acompanhado da representante nacional, nós estivemos lá para tratar de um assunto, na verdade um questionamento feito pelo presidente da Câmara de Vereadores de Apodi, que perguntava ao TCE se existia legalidade em contratação do poder público com as rádios comunitárias. Esse questionamento foi alvo de um acórdão, que é uma decisão feita pelos tribunais, no caso, o colegiado do Tribunal de Contas emitiu uma decisão, e essa decisão dizia o seguinte: é impossível, é ilegítimo, é ilegal a contratação do poder público, seja a Câmara Municipal ou a Prefeitura, de contratar os serviços de uma rádio comunitária. Então, isso aí causou uma certa preocupação na Abraço Regional e também na Abraço Nacional. Isso nos levou a uma conversa com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Gilberto Jales, que nos recebeu numa audiência, e como o Tomás disse aqui, foi muito receptivo às reivindicações naquele momento. Mas o objetivo dessa visita era também entender uma parte final dessa decisão, que dizia o seguinte: é impossível, é ilegal, é ilegítima a contratação através de uma licitação, mas é possível que as rádios comunitárias, através de convênio, possam prestar esse serviço às câmaras municipais e às prefeituras, ou outro órgão do poder público que, porventura, tenha essa possibilidade de contratar vocês. Mas essa decisão que tratou desse convênio, lá no finalzinho dele, eu não sei quem teve acesso aqui a esse acórdão, eu acho que foi comunicado a todos vocês através de e-mail, se não foram, a gente pode encaminhar isso para vocês. Tinha essa dúvida: como fazer esse convênio para que vocês pudessem, de forma legal, fazer esse contrato com as câmaras municipais e com as prefeituras ou outro órgão que porventura tivesse essa possibilidade. E aí, meus amigos, é aonde mora a dúvida. Como fazer esse convênio? Como se proteger legalmente para não ser penalizado por estar tratando de uma possibilidade de fazer uma coisa legal, mas que não tem um marco legal para que isso seja feito? E aí eu vou tentar explicar aqui de uma forma bastante simples o que a gente pensou e discutiu junto ao Tribunal de Contas. Existe uma diferença técnica, eu vou ser bem simples, entre o contrato propriamente dito, que vem através de uma licitação prévia, e isso o Tribunal de Contas está proibindo, e o convênio que ele, não é que ele está permitindo, ele está dizendo que, através de um estudo mais técnico, essa possibilidade pode legalizar essa união que existe, tão falada aqui, do serviço comunitário prestado por vocês e da possibilidade e da vontade das câmaras municipais e prefeitura de divulgar para a comunidade os serviços dela. Então, um conceito bem simples de convênio é exatamente isso: duas vontades convergentes que vão atender, no nosso caso específico, a comunidade. O Tribunal de Contas é muito simpático a essa situação, mas não há um marco regulatório, não há um contrato de convênio, não há nenhum documento que nós possamos utilizar nesse momento para legalizar esses contratos que vocês possam ter com os órgãos públicos. O que ficou definido nessa reunião? Que nós iríamos entrar e ajuizaríamos um pedido de esclarecimento dessa parte da decisão, onde diz que é possível celebrar o convênio e como esse convênio poderia ser feito para estar dentro da legalidade. E nessa discussão, no Tribunal de Contas do Estado, nós fizemos a seguinte observação:
todo convênio, seja ele qual for, especificamente o nosso, ele deve trazer em anexo um documento chamado plano de trabalho. Então, esse pedido de esclarecimento já foi feito ao Tribunal de Contas. Nós estamos aguardando a decisão, como é que vai ser feito esse esclarecimento, mas de antemão, nós já orientamos a vocês que se preparem para fazer um levantamento para preenchimento desse plano de trabalho. Caso a afirmativa do TCE seja que esse convênio é possível ser feito, vocês já estarem com isso adiantado. Porque a ideia da assessoria jurídica é, juntamente com o Tribunal de Contas, preparar um documento padrão para todo o Rio Grande do Norte e, quiçá, para o Brasil, porque hoje não existe nenhum estado do Brasil que tenha esse convênio. Quando você vê nas decisões, o Tribunal de Contas do Ceará tem uma decisão, diverge do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que diz outra coisa do Tribunal de Contas do Mato Grosso, e o Tribunal do Rio Grande do Norte tem um entendimento diferente. Então, a ideia é que nós tenhamos a possibilidade de ter um contrato padrão que sirva para vocês em cada cidade, e esse contrato seja feito a 4 mãos ou a 5, dependendo dos órgãos que vão participar. A ideia inicial seria que esse contrato fosse feito com o TCE, com o Ministério Público, que provavelmente é quem vai fiscalizar vocês, com a Anatel, para que nós pudéssemos ter uma base legal e vocês pudessem fazer esse contrato de convênio e pudessem remunerar o serviço de vocês. E como seria essa remuneração, já o que o tribunal está dizendo que vocês não podem ser remunerados? Aí é onde mora a grande questão. Quando apareceu aqui a legislação, tem um pedacinho lá que talvez vocês não tenham prestado atenção, que diz que a rádio comunitária, elas são associações ou fundações sem fins lucrativos. Existe um entendimento, isso já é pacificado nos tribunais superiores, que essa parte das leis onde tem não pode ter, não é com fins lucrativos, não quer dizer que não pode ter lucro. A rádio comunitária pode ter lucro, sim. O que ela não pode é usar o lucro que ela tenha em fins que não sejam aqueles que são da rádio comunitária. Está claro para vocês? Sem fim lucrativo quer dizer que a rádio não busca lucro, mas se ele tiver, ele não é proibido. Não existe legislação no Brasil, nem decisão de tribunais superiores, que digam que sem fim lucrativo não pode ter lucro. O que não pode, reafirmo, é que esse lucro não pode ser utilizado para fins diversos que não seja para a própria rádio comunitária. Então, o que é que acontece? Vocês têm um custo para fazer essas transmissões. Acredito que cada um aqui sabe que custo é esse. Simplesmente é começar a levantar que custo é esse. O Tribunal de Contas do Estado, autorizando a fazer esse convênio, nós vamos preparar esse convênio padrão e cada um de vocês individualmente, é claro que cada um aqui tem a sua despesa e a gente não pode mensurar de cada um, isso seria uma responsabilidade individual de cada um de vocês, apresentar para a assessoria essa despesa que vocês têm e aí ficar legalizado para a remuneração que vocês vão ter, dependendo de quem está contratando o serviço de vocês. Então, é esperar mais um pouco, eu acho que daqui a uma semana ou duas o Tribunal de Contas deve estar definindo como esse contrato deve ser feito e se pode ser feito. Essa decisão chegando nas nossas mãos, nós vamos entrar em contato com vocês e fazer o contrato padrão para cada um de vocês prestar o serviço de vocês. O meu contato é o mesmo da Abraço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, passa o e-mail ou fala com o Tomás no WhatsApp, encaminha para mim, que eu vou responder individualmente a cada um. Agradeço a atenção de vocês e uma boa tarde.